Olá, amiga! Olá, amigo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem desde o último vídeo? Eu passei bem. Claro, a gente tem lá aquelas coisinhas que acontecem no dia a dia, mas está tudo bem com a graça de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Nosso tema desse vídeo agora é propriamente dito milênio. Nós já fizemos uma introduçãozinha lá no último vídeo quando encerramos sobre a volta de Jesus, mas agora vamos dar continuidade trabalhando somente sobre este tema. Você sabia que este tema do milênio não é um tema muito bem compreendido por tantos cristãos? E qual é o nosso propósito, o nosso desejo? É que nesses vídeos que estaremos gravando sobre esse tema, trazer um pouco mais da revelação da palavra de Deus sobre esse tema para nos ajudarmos a que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus, ok? Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema, eu quero pedir para você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Assista, ouça o vídeo até o final, ativa o sininho que tem lá para você continuar recebendo as notificações e continuar aprendendo um vídeo após o outro. Assista então o vídeo até o fim, dá o seu like lá e nos ajude para que o canal continue crescendo e muito mais pessoas possam ser alcançadas com a pregação do Evangelho. E se você não é novo aqui, não se inscreveu ainda, seja bem-vindo neste grupo grande aqui do nosso canal que prega a palavra de Deus. Muito bem, milênio. E agora, antes de nós continuarmos, eu quero ler com você no capítulo 20, que nós já fizemos leitura no vídeo passado, mas agora no versículo 3. E agora está escrito: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha só, aqui está falando sobre o fato de Satanás ele ser preso, e além de ser preso aqui no abismo, vai ser colocado um selo sobre ele. Quando João aqui no Apocalipse fez menção desse selo, ele estava se referindo também àquele selo que foi colocado no túmulo de Jesus quando ele foi sepultado. Quer dizer, aquele selo permitia que o túmulo fosse inviolável. E agora Satanás recebe também um selo com essas mesmas características, e esse selamento de Satanás simboliza que Satanás será efetivamente preso durante o período mencionado, ou seja, o milênio. É isso que vai acontecer. Mas você pode me perguntar: Fátima, por que Satanás preso? Porque você sabe muito bem, Satanás, há milhares de anos ele está solto, e aqui no planeta Terra ele caminha de um lado ao outro e ele vai tentando as pessoas, ele vai causando miséria, dor, sofrimento, morte, fome, muito sofrimento, muita angústia. Ele provoca os desastres da natureza, pois ele estudou os laboratórios da natureza e ele faz coisas terríveis nesse planeta e individualmente na vida de cada um de nós. Contudo, eu quero lembrar para você, quando Jesus voltou, todos os justos, os que estavam mortos, encontraram com os justos que estavam vivos e foram com Jesus para Nova Jerusalém. E o ímpio que estava vivo, lembra-se, ele pediu para morrer e morreu. E o ímpio que estava morto, aqui mesmo no capítulo 5 do Apocalipse, está escrito assim: e os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E agora eu te pergunto, quem é que ficou na terra? Lembra que nós falamos também já isso? A terra fica desolada e vazia, não tem ninguém na terra, e é nisso que consiste a prisão de Satanás. Lembra que o Apocalipse é simbólico? E às vezes João aqui ele vai tendo as visões que Deus vai lhe dando, e ele vai então, às vezes ele descreve alguma coisa de forma literal, mas ele usa muito simbolismo também. Então Satanás fica preso, acorrentado, certo? Mas não porque isso literalmente com os braços para trás, com uma corrente nas mãos. Não. É só porque ele fica preso, porque não tem ninguém para ele tentar. É nisso que consiste então a prisão
de Satanás. Mas a Bíblia diz aqui que depois de pouco tempo ele será solto outra vez. O que é que vai acontecer? Se ele estava preso porque não tinha ninguém na terra, agora subentende-se que se vai haver uma soltura dele, é porque os ímpios vão voltar à existência novamente. Ou seja, vai haver uma reversão da prisão a qual o diabo foi submetido lá na segunda vinda de Cristo. E Satanás vai novamente receber permissão para enganar os seres humanos e continuar realizando a sua vontade com eles, aqueles que ressuscitaram, em oposição a Deus. Porque a terra tinha sido despovoada, certo? Desse despovoamento da terra foi que causou então essa prisão de Satanás. E a sua soltura será realizado novamente por meio de um repovoamento, ou seja, porque o ímpio voltou à existência agora, que vai ocorrer logo depois então da ressurreição desses que estavam mortos. E ao fim dos 1000 anos, eles serão alvo dos enganos novamente de Satanás em seu plano final de medir forças com Deus. Ele ainda quer derrotar, vencer a Deus de alguma maneira. Quando João usa esse termo pouco tempo, a duração desse pouco tempo a Bíblia não nos informa. Mas com certeza é tempo suficiente para Satanás organizar os ímpios ressurretos a fim de atacar a Nova Jerusalém. E nós ouvimos aqui agora, nós temos algo bastante importante para partilhar com você. O fato de que no capítulo 4 aqui de Apocalipse está escrito, ele diz assim, olha, eu vou ler com você aqui, acompanhe aí comigo se você puder. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, eu estou lendo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que nós acabamos de ler aqui. Vamos tentar entender um pouquinho. Quando João usa a palavra tronos, isso significa que foi dado aos santos autoridade para julgar. Julgar quem? Fátima. Para julgar os ímpios que estão mortos, aguardando a sentença. É isso que está escrito aqui. Os santos se assentam em tronos, indicando que serão eles que pronunciarão a sentença. Sem dúvida nenhuma, esta passagem faz alusão lá no capítulo, no livro de Daniel, que nós podemos ler aqui no Velho Testamento agora. Daniel vai falar desse julgamento também. E ele vai falar aqui no capítulo 7, verso 22, e aí nós podemos ler o seguinte então, capítulo 7, verso 22, e aqui está escrito assim, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E isso da mesma forma também faz alusão ao que Paulo disse para nós aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 agora, o mesmo Paulo vai dizer para nós, e ele começa fazendo uma pergunta, olha o verso 2 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, tanto João no Apocalipse, Daniel e agora Paulo em 1 Coríntios, ele está falando que foi concedido, foi dado a autoridade para os santos julgarem os ímpios. Mas agora uma pergunta. Como é que esse julgamento acontecerá? Outra coisa, quem são esses santos? Qual é o conceito bíblico para santo? Nós estamos acostumados a ouvir nome de alguns santos que existem, que dizem que existem, de acordo com a fé de alguns. Mas santos na Bíblia, se você for pesquisar, você vai ver que santos são pessoas como nós podemos ser esses santos. São pessoas que separaram a vida deles das coisas deste mundo, das tentações desse mundo. Então eles têm uma vida voltada para Deus. Ou seja, são aqueles que foram levados por Cristo quando ele apareceu nas nuvens dos céus. Esses são os santos que tomarão assento nos tronos e nesses assentos com autoridade para julgar.
Mas eu quero dizer para você que esse julgamento, ele tem um nome de, é uma fase do juízo e nós vamos continuar estudando nos próximos vídeos. Essa é uma fase do juízo chamado juízo de comprovação. Eu quero enfatizar para você que os santos, eles já não mais julgarão os ímpios no sentido de que será que vai haver possibilidade ainda deles se salvarem ou alguns se salvarem? E eu quero dizer para você com tristeza no coração. Eu digo para você que esse julgamento, ele não mais vai prover talvez a salvação para alguns dos ímpios, porque o destino deles já foi selado por eles mesmos. Apenas nesse julgamento nós vamos ter acesso aos memoriais que Deus tem. Você sabe que tudo que nós falamos, fazemos, pensamos e sentimos fica registrado no livro dos céus. Então os santos terão acesso a esses livros, eles conhecerão a vida daquela pessoa que não foi salva e elas vão ser julgadas de acordo com a obra delas. E apenas os santos vão determinar a extensão do castigo delas. Quanto que elas devem sofrer ou ter um acerto de contas com Deus. Mas tem algo aí no mesmo versículo 4 que eu já li com vocês, aí fala um pouco sobre almas sobre o altar. E vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. O altar representado aí na visão, ele deve lembrar o altar de bronze no santuário hebraico, lá no Antigo Testamento. Aquele que Deus orientou para que Moisés construísse lá no deserto. E os mártires ali, mencionados por João, podem também ser entendidos como sacrifícios oferecidos a Deus. Assim como o sangue dos animais era derramado na base do altar, e a vida da carne está no sangue, diz a própria palavra de Deus. Então podemos entender que a vida dos mártires se encontra debaixo do altar. Eu quero mencionar para você que qualquer tentativa de qualquer pessoa ou qualquer instituição de identificar essas almas como sendo espíritos desencarnados dos mártires mortos viola a regra da interpretação profética. Então não é possível que isso seja dessa forma. João não teve uma visão do céu como ele é de fato, pois lá no céu não há cavalos. Não há cavalos nas cores brancas, vermelhas, preta e amarela, como está escrito no Apocalipse. Jesus também não aparece de forma de um cordeiro como tendo sido morto. Mas, então, de igual modo, não há almas debaixo do altar, lá no céu. Toda a cena consiste em uma representação simbólica, cujo objetivo é ensinar as lições espirituais destacadas nesse tema do milênio que estamos estudando. Olha como a Bíblia revela com clareza isso que nós precisamos entender. Mas a Bíblia está, quando nós encerramos no capítulo 20, agora há pouco, quando estávamos lendo lá, nós encerramos dizendo assim que depois de Satanás, ainda é necessário, no final do verso 3, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E eu quero encerrar o vídeo de hoje dizendo para você que a Bíblia, então, ela não nos dá a duração, o que é esse pouco tempo, ela não revela. Mas nós sabemos e logo depois ele vai ser solto, então, outra vez. E isso é tema do próximo vídeo, que é muito importante. Em que vai consistir a soltura de Satanás agora? Então, no próximo vídeo, fique atento, quando você receber a notificação, acompanha-nos aí, que você vai receber muito mais revelação da Palavra de Deus. Eu quero te abençoar mais uma vez nesta manhã. Eu não sei que horas que você vai ouvir, assistir esse vídeo, mas seja quando for, a certeza é que eu quero que vocês tenham é que Deus está ao seu lado para te abençoar, te cuidar e te proteger. Bendito seja o Senhor mais uma vez. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.